Olá, internautas. Obrigado a você que está acompanhando a nossa programação. Você está na JMV TV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque, hoje com a presença do empresário, ex-vice-prefeito e líder comunitário, Honorato Tonoli. Ele está contando um pouquinho de sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Essa entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on-demand, através do site da JMV TV, www.jmv.tv.br ou através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. Sr. Tonoli, nós estamos falando aí da veia empreendedora do senhor e sabemos de que o senhor, naquela época, paralelamente ao fato de ser servidor municipal, o senhor vendo as carências que Timbó tinha naquela época, parece que o senhor também incentivou e até participou da fundação de uma fábrica de tubos em Timbó, né? Sim, realmente, eu até tinha esquecido isso. A Artefatos de Cimento Timbó Limitada, que surgiu da mesma forma que surgiu a Tipotil. Artefatos de Cimento. Tonoli, vai encomendar tubos em Indaial, vai encomendar tubos em Blumenau. Até que eu cheguei e disse para o Sr. Walter, por que nós não vamos botar uma fábrica de tubos em Timbó se nós temos que ir toda semana com o caminhão buscar tubos em Indaial, em Blumenau? Vamos fazer nós os nossos tubos. E foi o que aconteceu. Também fizemos uma pequena sociedade e construímos essa fábrica dos tubos, que por um bom tempo foi um sucesso e uma tranquilidade para a Prefeitura Municipal. Mas depois nós também vendemos essa fábrica e teve continuidade. A continuidade da fábrica não sei como que foi. Aí não posso dizer nada. Uhum. E a ICTL? Como é que surgiu? Eu sei que tem uma história aí de que era para ser uma fábrica de guarda-chuvas, aí ficou sem chover durante vários períodos. Conta essa história, Sr. Tonoli. Essa história... Foi mais ou menos em que época também que... Essa história também é incrível. Eu, tudo assim, o que faltava, eu fazia parte, atingia a natureza, isso, aquilo, eu chegava nessas. Então, como não tinha fábrica de guarda-chuvas nessa região toda, só em Blumenau, Kreuzfeld parece que era, só lá que existia uma fábrica de guarda-chuvas, eu resolvi montar uma fábrica de guarda-chuvas. E veio um cunhado meu de São Paulo, que ele era técnico em guarda-chuva, lá de Indaiatuba. Ele era José Cremasco. E ele veio morar em Timbó a meu pedido e montamos a fábrica de guarda-chuva. E olha, montamos a fábrica de guarda-chuva, estávamos vendendo coisa incrível, fomos muito bem, ampliamos a fábrica e numa determinada época parou de chover. Deu uma seca de praticamente 6 meses, não vendemos mais nada de guarda-chuvas, por incrível que pareça. E nós tínhamos bastante tecido dentro da fábrica, que não sabíamos o que fazer com esse tecido. Aí pensamos, aí surgiu a ideia de nós montar uma fábrica de short, com aquele tecido do guarda-chuva, que era um tecido liso. Então fizemos o seguinte, fizemos alguns shorts com aquele tecido liso, que era um tecido que você caía na água, saía, em 5 minutos estava seco o short. É uma coisa que nessa região não tinha. Aí o que aconteceu? Por isso vendemos que não acabava mais. E continuamos fabricando short. E foi. E essa também foi uma das fases das indústrias que nós implantamos em consequência de certos casos. E aí o nome da fábrica se chamava Indústria e Comércio Tonoli Limitada, ICTL, que depois continuou, não só com esse tecido, mas com tudo quanto é tecido, e partimos para uma fábrica de shorts bonitos, de qualidade, de modelagem, assim, e saímos
bem nessa indústria. Seu Tonoli, em que ano que foi que isso aconteceu, que o senhor fundou essa empresa junto com a sua família? Ai, meu Deus, agora, que ano que foi? Mais ou menos, na época de 70, é isso? Eu acho que pela época de 70, um pouquinho mais para frente, um pouco mais para frente que a época de 70. E tem uma história aí de que o senhor tinha um trabalho mais familiar, né? A sua esposa... Sim, a minha esposa era a base fundamental, principalmente da fábrica de shorts. A Rita era chefe de tudo e principalmente a modeladora. Era a modeladora de tudo. Os modelos partiam praticamente tudo dela. E olha, essa fábrica foi para frente, graças a Deus. E hoje em dia, a ICTL continua... né? E da ICTL surgiu a Espiomalhas, que hoje é uma firma muito grande, inclusive estão construindo um prédio de 3.000 metros quadrados na entrada de Benedito Novo, e estão indo muito bem a Espiomalhas. E a ICTL também passaram por diversas dificuldades financeiras, mas estão se recuperando, que é uma beleza. Seu Tonoli, a gente sabe que o Brasil... Na década de 70, quando o senhor começou esse negócio, eu até era criança naquela época e me lembro que existia uma febre desses shorts, que era praticamente, como se diz, impermeável, né? Sim, de nylon. Isso. E então o senhor passou por um boom praticamente naquela época, lançando essa mercadoria, essa novidade no mercado, né? Mas sabemos que posteriormente o Brasil passou por um período inflacionário, crises econômicas sucessivas até chegarmos finalmente ao plano real e a atual situação econômica que temos hoje um pouco mais de estabilidade. Foi difícil enfrentar todas essas fases aí? Foi muito difícil, mas difícil mesmo, porque nós entramos numa situação financeira bastante difícil, que para superar isso demorou muito tempo. Inclusive a ICTL hoje ainda está lutando para definir, vamos dizer assim, sair dessa situação. A Espiomalhas não, essa já está totalmente recuperada, mas a ICTL tem ainda um certo tempo para reagir totalmente. E quais são os produtos hoje que a empresa produz? Os produtos, por exemplo, da ICTL, short, calções, bermudas, guarda-pós, abrigos para indústrias. Continua naquela linha ainda do impermeável? Sim, não continua na linha impermeável, só um pouquinho, mas é quase nada. E a Espiomalhas é malhas de todos os tipos que você possa imaginar, a modelagem, tudo, é uma beleza. Muito bem. E quantos funcionários tem as empresas, Seu Tonoli, hoje? Não tenho certeza quantos que tem. Por exemplo, para eu te falar quantos tem, é um pouco difícil, porque eles têm muitas facções. A Espiomalhas, por exemplo, tem diversas facções fora. São terceirizados, então? Isso, terceirizados. Né? Além do trabalho interno, lógico, né? Além do trabalho interno. Muito bem. Estamos falando aí um pouquinho sobre a veia empreendedora do seu Tonoli. E nós vamos a mais um breve intervalo comercial e já retornaremos com essa entrevista.